Então, pessoal, sobre as condutas, né? É o que a gente também queria falar com vocês. Porque isso aqui são coisas que dependem da gente, né? Da nossa consciência, de não beber antes de dirigir, de ter o descanso adequado, de não cometer ultrapassagem, de não usar o celular enquanto dirige. Então a gente pede isso, consciência de cada um, porque isso já é comprovado, é mais que comprovado que pode provocar sinistro. Então não adianta a gente achar que com a gente não acontece, porque com a gente acontece. Tá? Mas quando o Bruno falou comigo, há um tempo atrás, ele pediu para falar sobre amarração de carga. Então, a gente vai falar aqui rapidamente para vocês. Não vou, assim, a resolução que trata dela, da amarração de carga, é bem complexa, tem muito detalhe técnico lá no anexo. E eu acho que isso vocês como motoristas ou quem, vocês vão precisar se preocupar nesse momento agora. Mas o que trata da fundamentação legal é o CTB, que já diz que toda a carga ela tem que estar o veículo, né, tem que estar equipado de forma que essa carga não derrame na via. E a resolução que trata especificamente da amarração de carga fracionada, que eu acredito que seja a maioria das... Vocês não tem carga a granel, né? Não. Areia, brilho, normalmente, tudo fracionado. É essa resolução, 945 do CONTRAN. Quem lida diretamente com essa amarração é responsável, eu não sei quem é do setor aí, por providenciar, né, os equipamentos, é bom que estude essa resolução. Mas para quem é motorista ou quem auxilia na amarração, a gente vai trazer algumas coisas para vocês terem conhecimento. O que é mais importante? O motorista saber quando ele está transportando uma carga. A carga tem que estar amarrada. Tá? Então a gente vai trazer aqui alguns conceitos rapidamente. Então, como eu falei, essa resolução trata da fracionada. As outras, aqui ó, baú, produto perigoso, carga indivisível, ali no cantinho é a carga a granel, normalmente na caçamba, né, que vai trazer areia, brita. Assim, ó, granel e fracionado. Granel, de forma geral, é o que está contido pela carroceria do veículo. Tá? Por isso que entra areia, brita e etc. E a fracionada vão ser caixas, até veículos, tá? Existem resoluções que tratam especificamente de algumas cargas. Essa 945 é da fracionada. Tá? Então os princípios dela é o acondicionamento, que é o quê? É o local que ela vai estar dentro do veículo aqui. Vocês têm aqui, a maioria é Sider? Tem baú? Tem mais baú do que Sider. Tá. A ancoragem, né, que é a fixação dessa carga na carroceria, e a amarração em si. Aí vai usar lá cinta, cabo de aço, tá? Diferença para baú e Sider. O baú, ele pode conter a carga. Isso está previsto lá na resolução. O Sider, tá no final. O Sider não, tá? O Sider ele é uma lona, então a carga tem que estar amarrada no veículo. Tá? Diferente do baú. Tá? Então, às vezes, isso acontece muito com empresas que trabalham com esses dois tipos, né? Baú e com Sider. Aí é tudo solto, porque considera o Sider como baú. O Sider não é baú. Da amarração, também para o motorista, a responsabilidade dessa amarração? Vai chegar um ponto aqui que vai ter essa responsabilidade. Porque tem cliente que não amarra. Isso acontece. Quando ela não tem amarração ou tem algum problema com os elementos aqui que eu vou mostrar, essa responsabilidade é uma multa que é de responsabilidade do proprietário. Mas, de responsabilidade do condutor, tem um enquadramento que é o de não manter ela tensionada durante o percurso. Então, isso é responsabilidade de vocês. Isso, ela está sempre de forma que está contendo a carga. Dá uma parada, vai lá e... Isso é responsabilidade do motorista verificar. Se ela estiver folgada, aí a multa vai para o motorista. Vai para o motorista. Mas, multa de menos. Essa multa ela é até... Barata, média, né? Ela é média, R$115. Isso aí é de menos. Agora, pensa assim. O senhor está dirigindo, a sua carga está solta, no Sider, acontece um acidente grave, várias pessoas morrem. Quem o senhor acha que o juiz vai penalizar por força? A empresa ou sem amarração? A empresa. Não. O que você acabou de falar, que quando não está amarrado, não é responsabilidade do motorista. Não, a multa não vai para a CNH da empresa. Do motorista, vai para a empresa. A multa. Isso aí não gera a responsabilidade da empresa se a multa não vem para mim? Gera também, mas assim, se dirigisse um caminhão, eu ia me preocupar muito com isso. Porque
Porque na hora de um acidente, Não, a preocupação existe. na hora de um acidente, tá? Vamos pensar na pior situação. Acidente com mortos. Porque E o juiz não vai querer saber disso aí, não. já ocorreu comigo. Ele vai se preocupar com a conduta de quem estava ali dirigindo. Ah, por que estava solto? Não sabia? Você é motorista? Tem que saber. Por que não cobrou da empresa? Já ocorreu comigo, não comigo, porque a minha carreta que eu conduzo é um Taú. Mas com um colega que não era da empresa. Ele era terceiro e pegou a carga da Rodoleve. Ele ia na minha frente e eu mais para trás. Eu parei para fazer almoço e ele continuou. Só que aí numa curva lá, eu não sei como é que foi o acidente, mas foi relatado por ele. Numa curva lá, um pai entrou na frente dele na curva e ele assustou com aquilo, deu um golpe de bola para lá, depois outro para cá, a carga foi toda para fora. Entendeu? Então, no caso, nesse caso, não houve vítima, não teve só, a carga foi totalmente levada pelos moradores. Mas aí, nesse caso aí, a responsabilidade é do motorista, então. Nesse caso, como era baú, ela pode estar sem Não era baú, era side. Não é que, quando eu falo responsabilidade, a gente chegou e constatou isso, vai fazer uma multa. A multa vai ser da empresa. Mas eu digo responsabilização penal mesmo, que aí já não é a PRF que vai fiscalizar. Mas numa responsabilização penal, eu, como motorista, tomaria muito cuidado com uma carga solta. Porque a gente, às vezes, até reclama. Porém, não tem, é uma reclamação sem efeito. Entendeu? Um dia eu reclamei dele, do cliente, dizendo para ele que por que não passou o plástico, como é que é o nome? Stretch. É o stretch. Por que não passou o stretch no pallet? Ele disse aí, no caso eu não vou falar o nome do cliente, mas o cliente disse que não exige nada dele. Ele disse que é uma coisa do cliente. No caso da empresa dele lá, é uma coisa do cliente. Então eu fiquei assim, sabe, a lei voando, porque o que eu faço então, em relação àquilo? Eu fico lá parado, eu crio um problema, eu crio ali um atrito, entendeu? Porque a carga foi solta, totalmente solta, são casas pequenininhas. Mas eu falou bem a palavra, né? Crio um problema. Aí né? A empresa vai ver que o senhor está criando um problema, o cliente vai achar que o senhor está criando um problema, mas na verdade o senhor não está criando um problema. Mas normalmente quem reivindica por segurança ou pelas coisas funcionarem de forma correta é visto como criando um problema, né? Na realidade, estou querendo solucionar. Exatamente, a gente sabe. Mas esses pontos sensíveis têm que ser tratados assim. O senhor reporta a minha empresa, o senhor vai fazer contato com o cliente. Acredito que seja o melhor caminho, né? A conversa, a prevenção, né? Que a gente está fazendo agora aqui também. Mas na fiscalização vai ter a multa. Tem situações que o cliente não permite que o motorista acompanhe o carregamento. Exatamente. E depois que ele sai, se eu não me engano, parece que eles vedam, né? O motorista não consegue ter acesso. Então, como que ele vai ter consciência de que está mal amarrado? Aí deixa eu pegar isso aí. Como que funciona? A Débora ela falou ali muito bem. Quando o motorista, o condutor que está lá no cliente, que ele é impedido de ir lá e observar se a carga está sendo bem acondicionada, se ela está sendo amarrada, não é eu gerar problema com o cliente. É eu comunicar a empresa. O Rodoleve, eu estou no cliente tal, assim, assim, assado, e eu estou sendo impedido de acompanhar o carregamento e a amarração. Então, quando eles começaram a falar aqui, né, no início, eles falaram o quê? Né? Eles vêm para trazer, né, um bate-papo, né? E o que basta da gente? A gente buscar o conhecimento. Então, a resolução 945, né, de 2022, ela está falando a respeito de amarração de carga, acomodação de carga, seja lá em qual tipo de veículo, se é baú, se é side, se é graneleiro, se é prancha, seja lá qual for ele. Então, o motorista, como motorista profissional, ele tem que entender como que funciona a lei que regulamenta o transporte de carga. Por quê? Porque ele é profissional. Então, nós temos 3 pontos. Primeiro, o embarcador onde você está carregando. Segundo, o motorista. E terceiro, a empresa. Então, quando você carregou, está lá dentro do cliente carregando, carregou a carga lá, e aí aconteceu qualquer problema lá dentro, problema do cliente lá onde você está carregando. Você saiu, deslocou para o outro cliente onde você vai descarregar, nesse deslocamento aqui você tem uma responsabilidade dentro dela.
Se o cliente não amarrou a carga, a responsabilidade é do motorista de ir lá e amarrar. Ô Rodoleve, eu estou no cliente aqui X, ele não amarrou a carga. E aí? Ó, se não amarrou, você não pode seguir com a carga do jeito que está. Porque, como a Débora falou, pode ter um acidente, seja lá num solavanco, num desvio de buraco, numa brecada mais forte, seja lá numa rotatória que entra mais quente um pouco e essa carga ela vem a tombar. Tombou, aí o problema está sério e geralmente ele é para o motorista, certo? Então a gente não pode negligenciar a nossa responsabilidade. Eu saí do cliente, então está amarrado. Aí é aqui dentro com a empresa, você comunica a empresa. Ô Rodoleve, ó, estou no cliente aqui assim assado. A empresa ela vai entrar em contato com o cliente e ver o que vai ser feito. Mas aí tem um ponto que tem muitos clientes que a gente carrega que não deixa acompanhar o carregamento. É o que eu acabei de falar. A gente não sabe se a carga está amarrada, quando ela está lacrada. A gente não pode quebrar uma carga lacrada. É o que eu acabei de falar. Está lá dentro do cliente, comunica a empresa. O Rodoleve, ó, eu estou no cliente aqui, a BAL, um exemplo era a BAL aqui, ó, não podia entrar para poder acompanhar. Aconteceu um acidente, né, uma avaria de carga aqui descendo para Cristalina, nós tivemos que ir lá. Depois disso, entrar em consenso aqui, uma reunião junto com o cliente, e agora o motorista vai ter que acompanhar. Mas isso está eximindo o motorista no deslocamento? Não, por quê? Porque a obrigação dele é de ir lá e conferir o aperto, conferir a amarração, conferir tudo. E isso está na resolução, não é eu que estou falando. Está na resolução e está disponível para todo mundo acompanhar. Porque nessas tratativas é isso, a PRF fiscaliza, né? E acontece muito. Esse dia eu parei um cyber, aí quando eu pedi para abrir, estava tudo solto. Eu falei, mas lá eu nem sabia porque eles não deixam nem acompanhar. Mas agora só vai sair daqui com amarração. Sair de lá amarrado. Aí ele falou lá, acho que foi do cliente, não foi nem da empresa. Ele ligou para alguém, tinha todas as cintas no veículo e saiu do local da fiscalização com a carga amarrada. A fiscalização a gente não pode fazer, a gente só tem esse alcance ali de exigir que seja regularizado quando não está. Mas essas tratativas, o cliente não deixou o motorista acompanhar, a empresa orientou errado, aí vocês têm que ter um alinhamento interno, tá? Então os elementos de tensão, né, prevê a resolução, tudo que eu estou trazendo aqui está na resolução, tá? Cabo de aço, correntes e cintas, que vocês já devem estar acostumados. Dispositivos de tensão, né, que a gente vai fixar em cada elemento. E, mais importante, não pode, corda, tá? Corda não pode mais para amarrar carga. A corda só pode para lona. Pode só conter a lona, amarrar a lona. Tá? Para carga não pode mais. Ela podia, antes dessa resolução, ela não é da 22, 22 foi a alteração dela. Um pouquinho mais antiga, acho que teve em 15, pelo menos. Proibir a corda. Tá? A gente tem tempinho para proibir a corda, só para a lona. Tá? Os dispositivos auxiliares. O que acontece? Por que é exigida a amarração da carga? Alguém sabe dizer? Por que a gente tem que amarrar a carga? O deslocamento dela, longe de tudo. Principalmente quando acontecer uma coisa, né? Uma freada brusca, uma manobra também para desviar alguma coisa, aí essa carga pode ser que tenha um deslocamento. Então, por isso que ela tem que estar contida. Tem os dispositivos auxiliares também que vão ajudar nisso. Principalmente ali, o painel frontal, o pessoal usa rede, tem berço. Aí tudo vai ser de acordo com a carga de vocês, tá? A gente não vai falar aqui qual é. E os pontos de amarração e fixação, né? Que só ilustrando para vocês, que vai ter, agora também já é exigido já há um bom tempo que seja em formato em U. Tá? Ou do chassi, também pode fixar. A quantidade, 4 terminais. 4 terminais são os pontos ali, ó. Tá? 1, 2, 3 e 4 lá em cima. Tá? Então é um bloco. Vai ter 2 cintas, né? São 4 pontos. No veículo vão dar 4 pontos, 2 cintas. Essa regra é geral do fracionado, tá? São caixas, por exemplo. Geladeiras. Vai ser 2 cintas por cada unidade. Tá? Claro, tem as exceções, que é unitizando ou usando aqueles elementos, as cantoneiras, que elas acabam unitizando, aí vai ter outra regra. Então, é 2 cintas para cada unidade. Regra geral, tá? Tem mais detalhezinhos que a gente não vai falar agora, mas em regras gerais é isso. Tá? Não sei o que fazer com esse monte de caixas, 2 por caixa. Ela vai ficar bem fixada, tá? E aí aqui trouxe a foto do Cider, que era para falar para vocês isso. O Cider tem que estar amarrado no veículo.
Lá tem aquele dispositivo auxiliar que o pessoal usa muito que transportam bebida. É lá em cima, ó. Desde que ele utiliza tudo, ele aperta toda, mas não dispensa assim, olha lá assim, as setinhas ali embaixo. Tá? Mas sobre a amarração, o principal que a gente queria alertar é isso. Vocês como motoristas, é fazer essa comunicação, né? O cliente não quer amarrar, fala para a empresa. Vai ter alguma solução para vocês vão chegar. E o tensionamento. E aí você tem que ter uma autuação porque também não adianta ela estar amarrada se ela não estiver tensionada. Né? A carga vai deslocar da mesma forma. Pode ir, queria falar. Volta aquela foto ali do site, por gentileza. A gente faz uns carregamentos de tampa de alumínio e algum mês atrás, até uns 2 meses mais ou menos, o veículo nosso foi parado, uma fiscalização no lado de Maracanã foi parado lá na Bahia. E aí o policial questionou o motorista sobre a forma que a carga foi amarrada, que não estava correto, que teria que refazer a amarração, fazer um X ali no peito da carreta, na trás. Tem algum parâmetro, assim, uma forma que a carga tem que ser amarrada? Então, uma exigência? Sim, eu trouxe aqui para vocês a resolução, para quem tem interesse lá estudar, porque tem muito detalhe, como eu falei no início. Só umas fotos aqui bem básicas, a gente está falando bem básico de amarração, tá? Mas tem todos os requisitos, por exemplo, painel frontal, né? Ele contém a carga. Se a carga estiver acima desse painel, com o risco de deslocamento longitudinal, que é deslocar para frente ou para trás, aí pode ser usado ou dispositivo auxiliar, que é a rede, ou fazer uma amarração X. Aí cada caso é um caso. A carga fracionada ela é bem complexa por isso, porque cada carga, não sei como são essas tampas que o senhor falou ali. Vem os pallet, né? É basicamente igual essa da pallet, é um pallet, então. Isso. Okay? É um pallet. Um pallet uma caixa, né? Não, ela vem paletizada, vem um pallet completo e geralmente se coloca sobreposto. Então talvez o X tenha sido o problema do pallet, a sobreposição. São dois já. Quando ele fica, quando o de cima não está contido porque o de baixo normalmente ele vai estar contido pelo painel, né? Não o side, porque o side é. Mas um veículo de carroceria aberta, por exemplo. Mas aqui a carga, quando você carrega a tampinha, a carga são 32 watts por cada carga. E aí são 20 embaixo e 12 em cima. Aí eles botam no meio do veículo. Nem topado no peito da carreta na frente e nem atrás. Eles porque tem essa regra, não? Tá, aí é onde ele faz. Porque tem as regras também dos espaços. Se tiver espaço para não dar excesso da carroceria ali, aí tem que estar por dentro. Na frente, se tiver espaço também, aí coloca o X para frente. Foi feito o X, né? Porque ela tem que estar apoiada, entendeu? Deve ter sido isso aí. Aí tem que olhar para ela, tem muita. Cada carga é uma carga, vai ter uma regra diferente. Aí tem que ver os espaços também. Se ela não está apoiada na frente aqui, como esse aqui, ó, aí deveria estar contido aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um dispositivo auxiliar, ó, ele parece um cinto maior, né? Tá apoiando aqui, ó, tá segurando, porque não está contido aqui na carroceria. Se tivesse encostado na carroceria, aí não precisaria desse dispositivo auxiliar. Deve ter sido mais ou menos isso o caso. Foi porque não tinha. Porque por isso que exigiu, poderia ser em X, poderia ser isso, poderia ser uma rede. Eu não tinha feito alguma X, coisa que não tivesse esse deslocamento para frente. Tinha colocado só as 3 cintas no pallet, não tinha feito X. Deve ter sido isso. Aí cada carga fracionada é complexa porque tem que analisar uma a uma. Tá? Por isso que a gente traz bem geral, porque pra gente o que mais importa são as condutas de vocês, como a gente já falou bastante aí, tá? Para evitar os sinistros. Eu tenho uma pergunta, mas é mais particular, né? Vocês falam que cuidam desse trecho, então provavelmente vocês já fizeram uma vídeos ali naquele retorno do Jardim Gá, onde tem o posto Passarela, vira e mexe lá. Passou por direto. Exato. Vinha passou por uma situação que a gente já tá, então, achou que poderia, e aí depois só chegou a multinha, né? Tem gente que, ao invés de pegar pistas de vocês, né? Olha o sorriso da ao invés de pegar pista de velocidade, ela só atravessou. E eu, muita gente faz. Né? Só é proibido, não pode, porque assim, olhando assim, visualmente ali naquela parte, não dá pra ver muito bem a faixa branca, aí diz que tá bem sinalizado, e aí, né, fica esse questionamento.
Assim, e como a gente começou lá a fala, né, José falou, esse é o trecho mais perigoso, um dos mais perigosos do Brasil. Aqui o motorista tem que ter cuidado, prestar atenção na sinalização. Lembra que ele falou da sinalização branca, da amarela, seccionada, contínua. Quando ela é seccionada, eu posso o quê? Posso transpor, né? De um lado para o outro, ou seja, cruzando. Quando essa faixa, seja branca ou amarela, ela é contínua, significa uma proibição, ela não pode ser transposta. E ali a infração que muitos motoristas cometem é essa transposição de faixa, porque ela tem a faixa, ela tem uma pista de aceleração, tem desaceleração, né, no sentido para quem vai do Ingá para cá, para Lusiânia, aí faz o retorno e tem outra pista de aceleração, que é para entrar na pista com segurança. Essas faixas, elas são para isso, tá? Porque a gente tem um espaço para desacelerar o veículo, com segurança, fazer o retorno, e um espaço para acelerar e entrar na pista novamente. A minha velocidade, apesar de ser 60, tem o pessoal que excede a velocidade. Então, por isso que as vias, elas têm que colaborarem, né, com a segurança. E por isso não pode cruzar a pista ali. Aquela manobra é muito perigosa e às vezes a gente está ali fiscalizando e acontece um acidente na nossa frente. Aí o cara vai cruzar, acha que vê, que não está vindo, está longe. Vem uma moto no jeito. Então, em outros pontos, pode haver esse cruzamento, né, da BR? Ou... Aí é isso, tem que não? mudar a sinalização. Se está pintado. Normalmente as rodovias elas estão sinalizadas, né, horizontalmente, a gente fala, pintado com a faixa contínua. E aí onde é contínua, eu não posso acessar, cruzar, né? Cruzar as duas vias. E principalmente quando existe a forma segura de fazer ali, existe uma pista de aceleração. E aí essa só da multa, né, que é feita ali, é o transpor a faixa branca. Exatamente. Isso que está lá escrito. Na verdade, assim, nesse trecho nosso aqui, eu tô percorrendo lá aqui mentalmente, não tem nenhuma qual pode cruzar. Desde o viaduto do Valparaíso até aqui o trecho de Lusiânia aqui, todos os retornos você tem que usar a faixa de aceleração e desaceleração. É o que mais acontece. Exato. Moto passando no canteiro, Sim. tudo. E é por e apesar de ser o grande problema é que as rodovias viraram uma avenida da cidade, né? Que deveria ser um trânsito rural, hoje é um trânsito urbano. Tem que pegar daqui até Santa Maria, atravessa Lusiânia de fora, Ingá, Valparaíso, por aí vai. Tranquilo? Pessoal, lembra lá do início que a gente falou a questão das condutas? Então eu costumo dizer assim, ó, toda vez que a gente vai sair de casa, vai dirigir, a gente tem que estar mentalizado com um desafio comigo mesmo. Eu estou na polícia agora, já tenho 18 anos, sou motociclista da polícia também, já rodei o Brasil aí de fora a fora. Toda vez que eu saio de casa, ou no meu carro, ou de moto, ou na viatura, ou a gente vai numa missão Brasil afora aí e fala, ó, hoje eu vou sair do ponto A ao ponto B onde eu vou sem me envolver acidente. A gente tem que estar sempre com isso em mente. Qual é o conceito de direção defensiva? Até retomando lá no início, quando a gente falou de celular, de ultrapassagem, o que é dirigir defensivamente? Prever o acidente. Então, sempre alerta. Prevenção. É sempre alerta, prevenção, o que mais? Dirigir para quem está na frente, Opa. atrás, do lado, sempre o outro. Dirigir para você e para o outro, o que mais? Se vocês botar lá no Google o conceito de direção defensiva, vai ser tudo isso que vocês disseram aqui. É dirigir de modo a evitar acidente, apesar das condições adversas e das ações erradas dos demais condutores. É bem isso. Eu já fiz diversas vezes curso pelo Senat, porque a gente que é envolvido no transporte, a gente faz de vez em quando. E deveria ter essa resposta aí na ponta da língua. Porém, algo acontece que não vem na cabeça na hora que eu... Na verdade, a gente vai entrando na zona de conforto, né? Isso é o perigo. A zona de conforto é o perigo, a gente vai baixando a guarda. E aí a gente tem que sempre isso em mente. Eu vou sair daqui e vou a São Paulo. Eu vou daqui até lá, não vou envolver acidente. Então, eu vou estar em alerta o tempo todo. Independente, eu vou daqui, vou só até o Valparaíso. Mas eu não quero estragar minha viagem, eu não quero estragar meu percurso. Meus filhos estão lá em Curitiba, eu fui lá para a formatura tenho um filho de 18 anos, um de 20, fui lá para a formatura da prima deles. Aí foram 8 pessoas, né? Minha família é muito grande, foram 2 carros. Chega lá, 5 minutos, já estragaram a viagem. Porque o meu cunhado
bate dentro do celular. No semáforo lá, ele parar no semáforo, alguém bateu na traseira dele. Ninguém se machucou? Não, mas já perdeu o dia todo para trocar carne em locador e por aí vai. Ou seja, todo o transtorno de uma viagem que está bem curtinha, de 2, 3 dias, por conta do simples. Ainda bem que ninguém se machucou, nem nada. E quando alguém se machuca? Está falando aqui da questão da amarração de carga. Lembra aquele acidente que teve lá em Minas, em dezembro? Da pedra? Ninguém quer nem saber da empresa, todo mundo foi passando com o motorista. Por que estava dirigindo com essa pedra aí que estava mal amarrada? Foram mais de 40 óbitos, mais de 40 pessoas. Sempre vai estar mal amarrado, porque é pesado. Entendeu? Então, dirigir defensivamente é simplesmente isso. E aí, vocês concordam que a gente tem que estar alerta o tempo todo? Qual é o espaço de acontecer um acidente? 1 segundo, 2 segundos? Não. Piscou. Então vocês concordam que a gente tem que estar alerta o tempo todo? Então nós vamos fazer uma brincadeira aqui, uma dinâmica. O seu Stanley se ofereceu para vir aqui na frente. Vamos testar como é que está o reflexo dele. Somos todos rodoviários. Ixi, olha, Então, da rodoviária, eu estou aqui apresentando. Vamos representando a criatura. 5 mil pesos Paraguai, vale nada. Não deve valer nem 50 centavos, né? Então, pessoal, assim, a brincadeira é uma brincadeira, mas assim, é pra gente estar atento. Imagina assim, na porta de um colégio, num trecho urbano, cada local tem seu perigo. No trecho urbano, uma criança, um cachorro, uma criança, um idoso. No trecho rural, um animal, um buraco na pista, uma curva que alguma situação, uma árvore caída, do nada, um animal que atravessa a via, então o tempo todo tem que estar ligado. Você concorda que piscou, aconteceu. Tá? Então nós vamos fazer uma dinâmica aqui e vamos ver como é que estão os reflexos dele. Porque vacilou ali, aconteceu um acidente, né? Você vai deixar a mão em concha assim, aí quando eu soltar. Acabou de atropelar a orelha. Na porta do hospital. E na faixa do pedestre. E aí, senhor Sandro, vamos lá. Não, o senhor não pode estar dirigindo ou indo pro câmbio. Pô, o senhor tem quantos anos de habilitação? Desde 92. Desde 92. Então, ó. Uma criança na porta da escola. Eu fui para pegar isso aqui. Atropelou uma criança na porta da escola. Foi para pegar isso aqui. Então, assim, ó, vamos lá. Geralmente, quando o senhor trabalha aqui dentro, atropelou um animal. Hoje é pior a gente matar um animal do que uma pessoa, né? Eu estou achando que vai Entendeu? Então, assim, é a questão de estar atento. Aconteceu comigo. A gente, na época que estava comprando as motos para a polícia, eu participei da licitação. Eu estava lá, a gente estava com a BMW 1200, a gente estava fazendo os testes dela. Estava vindo na época, aí estava vindo tranquilamente na motocona ali, 1200. Mas daqui a pouco o celular vibrou dentro da jaqueta. Será que ele está me ligando? Quando eu vi o tamanho da traseira do ônibus na minha frente. Freiei, fiz, que a gente chama de ferradura, fiz a ferradura, saí dele. Aí, na hora ali eu já encostei a moto, falei, essa porcaria desse lá, fui lá, botei em modo avião, guardei no bolso de novo. Desde essa época, nunca, toda vez que eu vou andar de moto, pego o celular e boto no modo avião, que é justamente para não correr esse risco. Só eu pensar, quem está me ligando? Será que quem está me ligando? Será que é de serviço? Será que é de casa? Será que alguém me chama de E o problema do motoboy que mexe com o celular? Exatamente. E aí a questão do motoboy é complicado, né? Porque geralmente é um público muito novo, com pouca experiência e ganha por produção. E boa parte dele, infelizmente, nem habilitado é, né? Não é isso, seu Sandro? E aí, seu Tainá para São Paulo. Olha, não causou acidente. Agora tá sendo. Valeu, obrigado, Jaqueline. Depois que matou três, pô. Depois que matou três, já. Vamos lá. Qual é a fama que mulher tem? Mulher consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo, né? dirigir. Homem faz uma,
mal e porcamente mal feito, né? Mulher que consegue fazer isso, fazer aquilo, faz 3 coisas ao mesmo tempo. Cheguei, ó, a cara dela de susto. Você mora onde? Faz amorzinho de concha. Aí quando você tá passando, olha, tá vendo? Aí, melhor que isso. Aí sim, cara. Aí atrás, Jardim Galo, atravessou, o Zafari estava lá anotando essa página. Eu vou lembrar, viu? Era ele que tava lá? Vou lembrar. Ô, José, não vai gaúcha, não é covardia, meu filho. Você coloca a nota na mão dela. Não, mas é que... Ai, na mão dela. Você tá... Pessoal, mas é que mulher tem isso, né? Mulher faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu, se não for uma coisa por vez, ali, às vezes a gente chega numa cena ali, a Débora, ao mesmo tempo que ela está fiscalizando, ontem já pegou os dados para fazer o acidente. Eu, calma, Débora, não tirei nem as fotos do primeiro carro aí. É a característica da mulher, né? Elas têm essa facilidade. Então, pessoal, aqui em nome da PRF, a gente gostaria de agradecer, para nós uma honra estar aqui. Quantas vezes a gente foi acionado, quantas vezes a gente virá aqui, porque não basta, um dos pilares nossos é justamente a gente estar construindo isso junto. Trazer o conhecimento, tirar as dúvidas, que é justamente o que a gente mais quer é trabalhar um dia de plantão e você tem notícia que não é um acidente. É muito triste quando a gente chega e já fala assim, ó, tem 2, 3 acidentes, igual teve um plantão semana passada, a gente nem chegou, foi 2 acidentes assim, em questão de 2 minutos, e acidente esse teve pessoal novo, garoto novo, já sai dali com a bacia quebrada, com a perna quebrada, quanto tempo vai ficar ali? Quanto tempo vai ficar ali de molho, você poder trabalhar, INSS e tudo mais, quando acontece algo mais grave, então não é óbvio. Então, para nós é uma honra sempre que a gente puder colaborar de alguma forma. E a brincadeira aqui é só para a gente pensar nisso quando você estiver no trânsito. Falei, pô, vou mexer no celular, não me choque. Aquela brincadeira lá da notinha lá, vou ficar atento aqui, senão pisquei aqui e ia tocar alguém. Imagina a situação. Tá, pessoal, então é isso. Só agradecer vocês, dizer que a gente está disponível, se tiverem dúvidas, denúncia, né, como ela levantou aqui. Liguem para o 191, tá? É 24 horas. Sempre que a gente pode, a gente faz o possível para atender as solicitações de vocês, tá bom? Muito obrigada. Então, só uma dúvida. Sobre animais mortos na rodovia. Quem tem que tirar? O dono, né? Era sobre o cavalo, né? Seja animal morto, seja animal solto, aí a gente, quando tinha concessionária, aqui o tal trecho agora está sem concessionária, a concessionária ia tirar. E agora a gente, voltando para lá, a gente vai acionar novamente a chefia nossa, para ver se providencia os zoonoses, ou prefeitura, de alguma forma, para tirar ali, porque daqui a pouco começa a juntar o... É porque cachorro tudo bem, mas aquele cavalo tá enorme, cara. Não, e pior, né? Daqui a pouco começa a juntar o urubu, já pode dar uma outra situação, pode dar um acidente também. Uma hora alguém precisa acionar aquele acostamento ali, uma situação, uma chuva, alguma coisa assim. Mas nós vamos ver se a gente aciona a prefeitura. Eu vi na noite seguinte, quando eu tava vindo, ele não tava lá, aí na noite seguinte eu vi, só que eu não sabia quem ligar, sabe? Avisa pra gente. Era PRF mesmo. Tá na rodovia, é conosco. Isso aí. Quem quer que o pessoal da equipe da PRF volte aí com mais palestras pra gente, trazer novas informações. Bem produtivo, né? E assim, o que eu vou deixar bem frisado aqui, né, é o fato de que, tratando-se de motorista profissional, tá? Você tem que lembrar que você é um motorista profissional. Eles falaram aqui o quê? Se você se envolver em qualquer tipo de situação lá no trânsito, você está respondendo como um motorista profissional. Então, o peso da lei para vocês são diferentes, né? A questão das leis, né, como eu falei ainda há pouco, que regulamenta tanto o transporte quanto o trânsito, né, de veículos, seja ele automotor, animal, né, ou no caso aí, tração aí, né, que seja a bicicleta, ou o próprio pedestre, tudo tem aí uma regulamentação tratando ensino, certo?
Então, prudência aí nas estradas, né? Igual o Jessé falou aqui muito bem, quando a gente sai de um ponto A até um ponto B, ninguém sai de casa falando, amanhã eu vou bater o caminhão, ou vou bater o carro, ou vou se acabar de frente com o outro lado da estrada. Às vezes até acontece isso por alguém que está aí com um problema particular, né, que optei por tirar a própria vida, mas ainda assim acaba um problema que não tem nada a ver. Né? Então assim, eu espero que vocês absorvam isso aí. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Porque abriu aqui um cara espaço que vocês estão podendo perguntar. Foi assim, um choque de manhã, a gente achando que não ia poder eles estarem aqui, porque de última hora falou, ó, cancelou. E depois, ó, vamos poder ir. Então assim, a gente se alegra que o pessoal da PRF está aqui também. E quando poder estar trazendo material para a gente, falar, Bruno, nós estamos aqui com uma situação diferente. Tiver a oportunidade de a gente poder estar indo aí na empresa, poder estar abrindo para vocês, porque o público da Rodolab, né, assim, os colaboradores da Rodolab, que a sua maioria são motoristas. Então, assim, a gente vê poucas pessoas aqui, tem uns 8 motoristas mais ou menos aqui hoje, que a maioria estão em estrada, né? Mas o material está sendo captado e vai ser distribuído. Tá? Então, eu acho que vai ser bastante produtivo. Joia?